Oi, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Vamos esperar uns 2 minutinhos. Oi, Ana. Tá tudo bem na sua casa? Ó, meus pacientes tudo fiéis. Samanta, Celi. Que bom. Dá só mais um minutinho e a gente começa. Dá pra me ouvir? Estão me ouvindo bem? Dona Fernanda. Fernanda vai se formar comigo. Tem um povo que vai se formar. Ótimo. Beth, ó, todo o povo já... Vocês querem se livrar de mim, estão assistindo tudo. Oi, Samanta. Você tá bem? Pra quem não consegue chegar na hora, depois fica gravado, né? Aí você pode até compartilhar e tal. Bom, eu vou começar. Primeiro, eu queria agradecer. Obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer, né, que o pessoal, ó, todos meus pacientes. Então, o pessoal sugeriu, né, qual seria o tema, que eu tava muito em dúvida, né, o que vocês queriam estar ouvindo. É um tema bem amplo. Nossa, até o Fábio, tem que fazer pergunta, Fábio. E Jeff. Então, assim, foi o tema que foi mais votado, relacionamento. Então, assim, é um tema bem amplo. Então, gostaria, assim, da participação de vocês, porque eu vou acessando, né, a energia daquilo que eu preciso estar falando para vocês. Então, é para me usar, né? Ficando mais claro. Eu vou ler aqui a oração de Micael. Se vocês assistiram às outras lives, uma das coisas importantes é a prática da fé. Da maneira que vocês acharem mais verdade para vocês, tá? E a oração de Micael. Então, temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Eu vou ler, eu já li isso na outra live, mas eu vou ler novamente por conta do assunto que foi escolhido, né? Quando me amei de verdade,
Comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo. E qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que chama amor próprio. Então, se a gente for falar aqui de relacionamento, perceba assim, nós temos relacionamento conosco, com as pessoas, no trabalho, com o dinheiro, com as nossas coisas. E como é que estão esses relacionamentos nos dias de hoje, né? O que a gente pode aprender hoje, eu entendo, não querendo muito ir para o coronavírus, mas eu percebo que esse é um momento de trazer esse amor próprio, da gente se relacionar conosco, né? É a maior possibilidade que a gente vai ter, eu acredito nisso. Antes a gente precisava buscar, agora não, tá aí. E como que você vai sair dessa? Como que vai sair essa relação, né, ao final disso? Que isso vai passar com certeza. E isso não é nenhuma tragédia. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Tomem cuidado com os seus dedinhos. Os dedinhos que vocês usam para compartilhar as coisas. Quando tem tragédia, catástrofe, não compartilhe, gente. Tem pessoas que estão dentro de casa, que estão passando por abusos, crianças que estão passando por dificuldade. Quando a gente põe isso na internet, põe isso no WhatsApp, isso roda, que mal que pode trazer, né? Então, quantas pessoas podem se desesperar lendo aquilo? É muito sério isso, gente. Quantas pessoas podem se suicidar ou abusar daqueles que estão ao lado? A gente tem que pensar nisso. E eu vejo assim que coisas boas, muito difícil as pessoas compartilharem. Então esse é o meu principal recado hoje. Então, gostaria que vocês fossem fazendo perguntas, tá? E o meu trabalho, assim, ele é muito prático. E você não precisa acreditar no que eu falo. Você precisa fazer. E quem não faz, não questiona. Então, se você não faz, eu sempre dou a parte prática. Se você não faz a minha parte prática, não questiona, né? Não adianta ficar nesse mental assim, eu não acredito e não faz. Então, esse eu não acredito, ele foi uma proteção por um longo tempo, né? A gente bastava falar, não acredito, e aí aquilo se encerrava. Então, esse é um trabalho que não precisa acreditar, mas precisa fazer sua parte. Hoje nós estamos muito na coisa do fazer. Para estar presente, você tem que fazer. Eu trabalho com consciência, eu trabalho com presença. Muito ajuda quem não atrapalha. Mas hoje muito ajuda quem tá fazendo algo também, né? Então, é isso que a Rê tá falando. Uma única sessão foi incrível na minha vida. Então, o que é isso? A gente pode pegar um atalho. Tanto é que agora meu hashtag é pegue um atalho. Olha lá, meus pacientes. Eu tenho paciente aqui, então não tem como mentir, né? Pegue um atalho. A física quântica trouxe isso pra gente, a possibilidade de pegar um atalho. Não precisa pegar o caminho mais longo ou o caminho do outro, né? Crie o seu caminho, pegue um atalho, né? E faça os exercícios, faça as práticas, é super importante. Então, eu vou partir da coisa do tudo está certo. Dentro da física quântica, ó, Suzy aí, dentro da física quântica, tudo está certo. O que isso significa? Que você vai observar o movimento das coisas, né? Quando você observa, quando você sai, né? Todo um acontecimento, por exemplo. Como que a gente aprende com isso? É na observação.
Então, primeiro passo, você sai daquele acontecimento como se você visse um cinema mudo, mais ou menos isso. O inconsciente, ele trabalha com imagem, tá? Você consegue traduzir o que o inconsciente está pensando ali, o que o inconsciente está, como o inconsciente está agindo, como ele foi estimulado com a prática. Mas para isso vocês têm que ir para observação. Então, qualquer acontecimento da vida de vocês, vá para observação. Assim vocês vão estar aprendendo. Então, eu já estou passando aqui um exercício prático para vocês. Como a gente está falando de relacionamento, qualquer discussão, qualquer aborrecimento, pega aquilo e afasta de você. Assiste tudo de novo. Com certeza vai ter mais clareza, mais consciência e mais luz. E quando a gente vai para a física quântica, onde tudo está certo, porque a gente está com a vibração, então a gente atrai as situações, né? Não existe sorte ou azar, gente. Não existe sorte ou azar e nem o acaso na física quântica. Isso eu vou estar falando sempre. Existe uma conjunção de fatores, porque a gente veio para evoluir, quer você queira ou não. O Steiner, que é da antroposofia, que eu estudei antroposofia, ele falava do biográfico. Se você for estudar um pouquinho do biográfico na antroposofia, é assim, vocês vão se surpreender como vocês obedecem aquilo que precisa evoluir. Ele divide em setênios, né? E de 7 em 7 anos, e aí ele fala o que nós temos que desenvolver a cada 7 anos. E vocês vão perceber assim o quanto vocês obedecem aquilo, o quanto a gente tá mesmo em evolução. E se vocês forem para esse lugar, vocês vão perceber o quanto o coronavírus veio para isso, né? Ele veio para facilitar essa nossa evolução, não para complicar. E para ser mais rápida também, que era uma coisa que a gente pedia muito. A gente achava que as coisas estavam mudando lentamente, tá aí. Agora vai ser bem rápida e a gente vai ter que dar conta disso. Então, perceber assim, existe um foco, existe um caminho, não é a esmo. Ninguém tá perdido aqui, sem saber o que está acontecendo, foi jogado aqui nesse mundo. Existe aí uma direção, né? Que, como já dizia nessa oração Micael, e como fala na antroposofia, como fala na física quântica. Tem um conjunto de coisas, a gente está inserido nisso. Veja como a gente está conectado, que é o grande exemplo, é isso. É o coronavírus mostrando que a gente está conectado em todos os países. Estamos conectados aqui, um dependendo da atitude do outro. Então, como a gente pode melhorar essas relações, né? Qual a nossa atitude? Então, se você não tem esse interior, se você não está limpando o seu lixo interno, vai acumular o lixo interno e o lixo externo. E como vão ficar as relações aí? Né? Você não fez o seu trabalhinho e você joga para o outro. O outro faz esse trabalho. A gente tem muito isso nas relações, né? Ele não fez, ela não fez, ele devia ter feito isso, devia ter sido assim. E qual que é a sua participação nisso? Então, pelo que eu percebo, a gente vai falar mais da relação com você mesma, que agora está sendo uma grande oportunidade. O que você está fazendo para você? O quanto você está cuidando de você? O quanto você está sendo gentil? Uma das coisas muito importantes hoje é você ser gentil com você mesmo, né? Então, o autoabuso, o autojulgamento, a gente fala muito, as religiões, e não tem crítica nenhuma, mas as religiões elas jogam muito pro externo, né? O abuso do outro, os julgamentos dos outros, o seu julgamento com os outros,
o quanto você abusa com os outros, mas a gente se olhar para o interno, quando a gente julga muito fora, tenha certeza que a gente julga muito mais por dentro, que é aquela coisa da arma, né, que tem 3 dedos apontados pra gente. E isso, como que isso pode dar certo? Essa soma pode dar certo a partir do momento que você tá se julgando, que você tá se culpando o tempo todo, que você tá se... O autoabuso é uma das coisas assim, é uma das causas de maior atrito numa relação. Porque se você se autoabusa, o que você vai fazer? Você vai permitir que o outro te abuse. E na verdade ele não tem nada a ver com isso. Ele não sabe disso, ele só percebe a energia, né? A gente tem que começar a parar com o trauma e drama e perceber o quanto a gente coloca no outro para ele melhorar. O outro não me enxergou, o outro não me viu. E isso nasce da nossa história pregressa, da nossa história familiar. Então, como você como criança foi ensinado, foi educado, você vai levar para as relações. E o outro também. E vão levar essas falhas, né? Que é o que o autoconhecimento traz. Então, se você quer facilitar a sua vida, se você escolhe ser feliz, que essa é a oportunidade de hoje, né? O relacionamento com você, que é aquilo que eu estava falando, quando você limpa o seu lixo interno, praticamente você não vai ter lixo externo. Isso vai ser automático, porque você vai, vamos dizer, exigir do outro um tratamento diferenciado. Então, se a gente colocar a física quântica aqui, você está vibrando de uma maneira, você está no autoabuso. Vamos pôr aqui a prática. Você vibra autoabuso, né? Vibração, frequência, tanto faz, né? Só para vocês entenderem como é. E aí você vai fazer o quê? Vai chegar alguém que vai te abusar, porque você se autoabusa. O outro vai entender que é para te abusar também. Mesmo que vocês não acreditem nisso, olhem na vida de vocês. Quanto mais você é abusada externamente, mais você se autoabusa internamente. Mas isso começou como? Quando começou? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O interno, ele é o que ele dá aquele grau, aquela medida para o externo. Porque quando você ocupa seu lugar, quando realmente você ocupa seu lugar, os abusos, eles vão cessar. E é muito diferente do que a gente aprende por aí. Porque por aí você tem que se proteger, né? Então eu tô acessando a energia de vocês e tô indo para esse lugar, tá? Quem quiser fazer pergunta ou quiser fazer um comentário. Então, por aí você precisa se proteger. Toma cuidado. Olha bem. Fique esperta. Fique esperto. E eu digo que não é esse o lugar. Quando você ocupa o seu espaço, realmente é ali, é aquele seu lugar, você limpou seu lixo interno, automaticamente, porque eu trabalho com ciência, eu trabalho com lei física, automaticamente o seu ambiente externo vai ser diferente. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, porque todo mundo grita comigo. Um exemplo aqui que me veio. Todo mundo grita comigo e não sei o quê. E você grita com você? O quanto se você parar de gritar com você, parar de autoabuso, autojulgamento, né? Autocrítica. O quanto ali
vai parar de gritar com você? Eu dou a certeza absoluta que vai diminuir. Mas aí a pessoa vai perguntar assim, eu já melhorei, mas ainda tem gente que grita. Então eu ainda tô... Eu já falo. Então eu ainda não melhorei. Manda um beijo pra sua mãe. Então ainda não melhorei, ainda tô atraindo isso. Então, gente, isso também é bem importante vocês entenderem. Não é que você não melhorou, você tem que entender assim, vai ter uma queda brutal de abusos com você, tá? Mas algumas pessoas, nós vivemos nessa realidade. Então, algumas pessoas podem ser que ainda tentem abusar. Mas qual é a diferença? Você vai saber lidar com isso. Você vai sair do trauma e drama, você vai sair da vítima, você vai sair da criança ferida. Então, você imagina uma criança ferida tentando se relacionar com outra criança ferida. Aqui tem homem e mulher me ouvindo, mas assim, o feminino, ele tem muito isso no inconsciente, que o masculino tá bem, que tá equilibrado. Então fica esperando atitudes do masculino, e isso não é real. O feminino e o masculino, o homem e a mulher, estão na criança ferida. O que vai te libertar realmente, o que vai te trazer relacionamentos bons, relacionamentos que te expandem, que te preenchem, é o quê? É você curar essa criança ferida, e uma das maneiras é ocupar o seu real espaço e não esperar que os outros te deem o seu espaço ou que digam como é o seu espaço. A Fer perguntou do autoabuso. O autoabuso é quando você fica se cobrando, fica exigindo, fica se culpando. Então isso é o autoabuso. Quem de nós não faz isso? Quem de nós não fala, ai, fiz tudo errado? Ai, como eu tô... Nossa, que besteira que eu falei, como eu sou burra. Isso é um autoabuso. E aí isso vai abrir espaço energético, né? As minhas lives eu tô sempre falando de inconsciente e de energia, porque eu trabalho com isso, tá? Então não adianta a pessoa pegar e falar assim, ai, não sou assim, ai, não é desse jeito. Eu tô falando do teu inconsciente, aquilo que tá ali que às vezes você não sabe, né? Então, o autoabuso, você vai abrir essa energia para o outro poder abusar de você, porque você se autoabusa, entende? É muito simples isso, você tem uma frequência de abuso, provavelmente você foi... E abuso aqui, gente, eu não tô falando só de abuso sexual, não. Eu tô falando de abuso emocional, de abuso mental, né? Existem várias formas de abuso. E as pessoas se preocupam muito com o abuso sexual ou dão muito valor ao abuso sexual. Eu pego, assim, meus pacientes, eu tenho muita história de abuso sexual, mas o abuso sexual ainda é fácil de você perceber. Tá na cara. E o abuso mental e emocional, não. Muitas vezes você tá sendo abusado e você não sabe. E com certeza, gente, com certeza, se você está sendo abusado é porque você abusa de você. É uma lei física, é energético. Então, para a gente não ter que parar o mundo, né? Falar, às vezes eu falo para os meus pacientes, eu liguei lá na sua casa, porque o paciente chega para mim e fala assim, nossa, doutora, melhorou tanto lá em casa. Daí eu falo assim, que eu liguei lá e pedi para as pessoas melhorarem que você estava passando comigo. Então, pra gente não ter que ligar para todo mundo e falar assim, para de abusar, né? Para todas as pessoas que você já conheceu, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você vai conhecer, como é impossível a gente estar ligando e avisando assim, pare de me abusar? Como a gente faz? Qual é o caminho? Pegue um atalho. É parar de se autoabusar. Que isso vem muito claro aqui para mim. Então, quais atitudes? Então, vamos para a prática, gente.
Então, Samantha, se você resolveu isso, você não volta para o antigo padrão. Primeiro, deixa eu dar o exercício. Vocês vão pegar um papel, não agora, né? Mas anota aí. Tem que fazer, gente. Comigo tem que fazer. Ó o Pedro aí. Vocês vão anotar quando vocês se criticam, mesmo que mentalmente. Ponha no papel todas as vezes que vocês se criticam, todas as vezes que vocês se julgam, todas as vezes que vocês acham que não estão adequados, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu precisava resolver um negócio. Quando eu falei pra mim, vou resolver isso daqui assim que entrar 2020. Aí entrou 2020, eu peguei e fiz assim, ai não, porque agora é férias, não sei o quê. Daí eu peguei e falei assim, eu vou fazer depois do carnaval, né? Então, o que eu entendi, o que eu achei que eu tava fazendo? Eu achei que eu tava enrolando, procrastinando, que o pessoal adora essa palavra. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa palavra. E aí, o que aconteceu? Depois que passou o carnaval, eu ficava todo dia. Ai, meu Deus, preciso fazer aquilo lá. Ai, porque eu preciso fazer aquilo lá. Porque você não tá fazendo. Então, isso é um autoabuso, né? Você não tá fazendo com consciência, você está se cobrando que você tem que fazer. O que aconteceu? Aí veio o coronavírus. Gente, foi sensacional eu não ter feito nada. Então, eu gostaria, por exemplo, eu acho que essa época do coronavírus é mais fácil de vocês perceberem isso, de vocês escreverem coisas que vocês deixaram de fazer, que vocês estavam prorrogando, mas que foi ótimo não ter feito. Porque isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente está na consciência. Estar na consciência é receber informação fora do espaço-tempo. Não foi sorte. Lembra que eu falei assim, tem gente que entrou agora, mas eu comecei a live dizendo assim, não existe sorte ou azar na física quântica. Não existe ao acaso. Tudo está certo e tudo tem uma história, tem um caminho. Então, o quanto eu estava na consciência de que não deveria fazer aquilo, e a mente estava fazendo o quê? Me cobrando. Você precisa fazer, você precisa fazer. Então, para ficar mais nítido para vocês, gente, precisa escrever, porque a gente esquece, tá? Precisa fazer. O meu escrever, a minha lição de casa que eu dou para os pacientes, são por vários motivos. Porque você precisa estar fazendo para estar presente. Você vai ter muito mais consciência quando você escreve. E muito mais difícil vai ser você esquecer. Porque a mente, ela vai entrar naquele looping dela. E quando você faz um trabalho como esse, você facilita a virada do jogo. Então, peguem depois um papel, uma caneta, escrevam tudo que vocês tiveram sorte. Vamos pôr aqui sorte para vocês entenderem. Tudo aquilo que vocês fizeram ou não fizeram antes do coronavírus e que assim, nossa, que sorte. Que você conta para a vizinha fala, nossa, que sorte. Então hoje eu falo para vocês, se eu tivesse seguido a minha mente, eu não fiz perguntas, eu também nas minhas consultas eu ensino a fazer perguntas para você saber se aquilo se é o momento, para você trabalhar com consciência, né? Você não tá decidindo com a mente. Existem técnicas para você ter mais consciência numa decisão. Eu esqueci, eu fui na cobrança. Então, se eu tivesse seguido a minha mente, o que estaria acontecendo no começo de março? Eu ia estar me achando ótima. Daí eu falar, tá vendo? Você não procrastinou, olha aí, você já resolveu isso. E o que eu estaria falando hoje? Nossa, por que foi acontecer isso? E fora que tem muita gente aqui que vai xingar Deus, né? O pessoal lá vai pra religião, começa a xingar Deus, xinga o povo lá de cima, porque que não aconteceu isso, que Deus tá me castigando, etc e tal. Eu ia estar com uma dívida todo mês, que eu ia fechar um negócio,
e sendo que a gente está vivendo isso. Então, são duas coisas aqui. O quanto você tem consciência e não sabe. Se alguém quiser contar aqui uma história, acho que é interessante, daquilo que eu falei. E o quanto o universo te presenteia. Que isso também é uma lição de casa que eu quero que vocês façam. O quanto vocês percebem, eu vou chamar de universo, tá? O quanto vocês percebem que vocês recebem presentes do universo todos os dias. Principalmente nesse momento. Ao invés de ficar no trauma e drama e na vitimização. Então, voltando ali que a Samantha até perguntou, e eu falei que você, quando eu dei o exemplo alguém grita com você. A pessoa chega para mim e fala assim, doutora, vim aqui fazer a consulta, porque eu não aguento mais, todo mundo grita comigo, é sempre assim, mas quando eu era pequena, o meu pai também gritava, então eu já me acostumei com isso aí que a gente gosta muito que a culpa é do pai, que a culpa é da mãe, né? Tudo tem explicação mental. E aí o que acontece? Você vai fazer um trabalho interno para que isso se resolva. E o que é o resolver? Já que muita gente confunde com atrair ou não atrair. Então, de novo, dentro da física quântica existem as frequências e você vai atrair as situações. Se você está atraindo muito uma situação, é para aquilo se resolver. Não é castigo, não. Tá? Quando você resolve, a tendência, dependendo do que seja, é não acontecer mais, ou que isso é muito importante, que poucas terapias explicam. Ou se acontecer, você sabe lidar com aquilo, porque você não tá na dor. Então a pessoa chega e faz assim, porque sempre estão me humilhando, porque todos os meus chefes gritaram comigo, mas o meu pai é assim, porque eu tenho problema com masculino, aquela coisa que todo mundo sabe, que vai lá na internet e sabe explicar tudo aquilo, né? Tem explicação para tudo, entende porque que é, de onde que vem, lá, né? O pessoal já sabe mais do que a gente. Quando a gente resolve isso, a tendência é diminuir essa agressividade do mundo com você. E você vai estar menos agressiva com você. Mas caso continue essa agressividade com você, o que você tem que perceber? Como você age a partir disso. Como você vai agir a partir da resolução. Porque você vai tomar o seu lugar, o seu espaço. Então aqui eu tô falando de relacionamento e tô falando de ocupar o seu espaço. Se você quer ser feliz nas relações, e o inconsciente, ele não tem divisões, tá, gente? O mental é que tem. O mental é que divide relação com os filhos, relação com o trabalho, relação com você, relação com dinheiro. O inconsciente é tudo relação. A gente pode conversar de diferentes relações, mas provavelmente você é o que é em todas as relações. Umas relações vão aparecer mais, outras menos. Então, em algumas situações você vai perceber a agressão, em outras... Olha a Fernanda aí. Tô falando de relacionamento. Você pode sair aqui da live. Então, perceber que quando você toma o seu lugar, toma o seu espaço, obrigatoriamente o externo vai agir de uma forma diferente. E se, por um acaso, repetir a situação, ela não está se repetindo, é para mostrar onde você está. Então, por exemplo, porque a gente vive nessa realidade. Não quero nem papo. A gente está nessa realidade. Não mudou a realidade. Lembra que eu falei assim, a gente vai ligar para todo mundo tratar bem tal pessoa? Não, a gente vive nessa realidade ainda. E as pessoas ainda estão na criança ferida, estão na agressividade, não estão limpando o lixo delas, o lixo interno. Só que você pode ser feliz mesmo assim.
Porque não é o mundo que tem que mudar, é você. E isso que tá, todo mundo que tá aqui, isso todo mundo já sabe. O que eu posso trazer para vocês é, existe atalho, é fácil, não é difícil. Mas é o tempo que você vai gastar com você. Quais serão as recompensas que você receberá? Quantos presentes você vai receber de você? Resolvendo isso. Resolvendo esse autoabuso. Porque é automático, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá muito ruim? Vocês estão entendendo? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Eu sempre tento trazer a imagem, porque a imagem trabalha muito vocês. Fernando, quer colocar alguma dúvida sua? Então, a gente pode falar um pouquinho de rejeição ou de abandono, né? Quando você se sente abandonado ou rejeitado, é verdade que alguém pode te abandonar ou te rejeitar? Alguém vai me responder? Então, você deu poder para o outro te abandonar ou te rejeitar. A partir do momento que você... Eu não vou falar de crianças, mas vamos falar aqui de adultos. Quando você é adulto, você não vai ser abandonado ou rejeitado. A gente pode traduzir como término ou como algo que o outro tá te falando. Eu tô fazendo consulta mesmo, tá? Eu vou acessando a energia de vocês. E isso acontece, que eu tô trabalhando cada um, né? Porque, por exemplo, eu nem sabia que eu ia falar sobre isso. Mas voltando lá. Quando você permite que o outro te rejeite, que permite que o outro te abandone, você se rejeitou primeiro, você se abandonou primeiro. E é tão legal que a gente consegue ainda juntar um grupinho, né? E ficar se lamentando, comprando essa mentira. Então isso é muito sério que eu tô falando para vocês. Todas as vezes, a partir de hoje, que vocês se sentirem abandonados ou rejeitados, vocês deram esse poder para o outro. Ninguém pode abandonar ou rejeitar vocês a partir do momento que vocês cresceram. É você que se abandonou. É você que se rejeitou e permitiu isso. Então, Beth, eu já sofri golpe. Eu fiquei no como pode melhorar. Porque essa coisa agora você estava falando de golpe. Imagina, eu que tenho conhecimento, tenho consciência, sofri um golpe, eu caí num golpe. Não é para ser esperto, é qual a contribuição. Qual a contribuição? É ficar nesse lugar. Qual é a contribuição de um golpe, já que você entrou nesse assunto? Você acha que não teve contribuição nenhuma? É só para você entender que você tem que ficar brava com você? Que você não fez isso, não fez aquilo? Quando aconteceu o golpe para mim, eu fui para a pergunta na hora, porque eu falei, gente, não tem sorte nem azar, eu trabalho com isso. Qual é o aprendizado de eu cair nesse golpe? Tem um aprendizado. E qual é? Será, Beth, que não é você ser mais amorosa com você? Por que realmente você ficou brava com você? Traz isso, traz perguntas. As perguntas é o que traz mais consciência. Na época, eu falei assim, eu não fiquei super feliz. Não é uma questão de, tô sonhadora. Não é isso, a gente tem que trabalhar com consciência. Eu não fiquei super feliz, mas eu me acolhi. Sabe? É isso. Então, a gente tá falando de abandono e de rejeição, ela traz
um exemplo de golpe, é você se acolher. Como que você faz para se acolher? É realmente se dar colo. Eu cheguei e fiz assim, bom, não foi à toa que isso aconteceu, não foi sorte ou azar, não foi por ser burra, porque você não tá prestando atenção. Isso é tão ridículo, gente, essa coisa assim, ai, aconteceu isso porque você não estava presente. Pelo amor de Deus, o povo da energia que fala isso, é um absurdo. Então não vai acontecer mais nada na sua vida porque você vai ficar o dia inteiro super presente. Nós estamos nessa realidade. Você vai estar presente e você vai lidar melhor com as coisas que vão acontecer, mas não porque você não estava presente. E eu estava muito presente naquele momento e eu caí. E aí foi interessante que eu fiquei na pergunta. Tem que ficar o aprendizado, não é de não cair mais. É muito mais que isso, gente. É muito pobre isso. Ai, não vou cair mais, já caí, não vou cair mais. Vai cair em outra diferente. Porque nós estamos nessa realidade, as pessoas, elas têm... Quanto vocês não caíram em fake news, gente? Que diferença faz? Golpe, fake news. Quantas vezes vocês puseram lá o dedinho que eu reclamei aqui para compartilhar e era fake news? Isso é golpe também. Que aprendizado, então? Então, a verdade não é qual é o aprendizado, qual a contribuição disso? O que você aprendeu com isso? Por que isso aconteceu na sua vida? Qual é o aprendizado? Cada um vai ter seu aprendizado. Mas o que aconteceu? Eu entendi várias coisas depois que eu caí. Com certeza, Carla, pode. Peraí que eu já falo sobre isso, deixa eu terminar a parte do golpe. O quanto... ficou aprendizado. O aprendizado que você traz é no sentido assim, nunca mais eu vou cair no golpe. Não. É a certeza que se eu cair no golpe, eu dou conta, que eu tenho ajuda. Porque eu tive tanta ajuda nesse golpe. Quando que você descobre que você não é rejeitado e não é abandonado? Quando você não se rejeita, quando você não se abandona e quando você percebe que de fora também faz isso. Eu fui muito acolhida. Várias pessoas tentaram resolver meus problemas, assim, eu conseguia coisas que eu falava assim, foi com banco meu. De falar, de conseguir ligações, de falar com pessoas que eu falava assim, gente, é isso que é a contribuição. E não assim, nunca mais vou cair. E o que aconteceu, assim, foi muito legal, porque depois de umas 2 semanas, eu estava atendendo uma moça e ela chegou, assim, é uma paciente minha, e ela chegou arrasada na consulta. Arrasada. Era dia da consulta dela e no dia anterior ela tinha passado por um golpe. É isso mesmo, Fábio. Então ela tinha passado por um golpe e a hora que eu virei pra ela, gente, era uma pessoa assim que vai sentir tudo isso. Ai, sou burra, sou uma idiota, eu caio nessas coisas, eu fui avisado, vai pra esse discurso, né? Em vez de, qual a contribuição disso na minha vida? E a hora que eu virei pra ela e falei assim, mas eu também caí num golpe mês passado. Gente, ela abriu um sorriso. Foi uma libertação tão grande pra ela, que a doutora Ariane caiu num golpe também. Então, assim, percebe? Entender qual é a contribuição? É isso, trazer para a vida de vocês. Isso, Beth, você faz isso e faz mais. Se você ficou brava, você não se acolheu. Você entendeu que a tua vida tá ali, é desse tamanhinho. Entende? O que você pode fazer? Qual é a contribuição? Trazer isso para você. Qual foi a contribuição? Você entende o meu exemplo aqui? Qualquer um de nós pode cair num golpe. Eu já falei, fake news é golpe. A gente cai toda hora. E aí é tão interessante, né? Que daí a gente fica bravo com a gente. Aí a gente não confia mais em ninguém. Como é que você vai viver relações que você não confia em ninguém? Porque um dia você caiu no golpe. Será que isso é ter consciência? O que é consciência, então, gente? Será que consciência é assim, olha, eu caí num golpe, pode ser que eu caia em outro.
Mas eu me acolhi, eu tô fortalecida. Eu tive consciência de tudo que foi contribuição. Gente, aquele golpe foi um negócio assim, assim, era tanta contribuição que eu recebi, tanta contribuição que eu entendi. Então, a gente precisa entender assim, que a vida não é assim, ou deu certo ou deu errado. E eu já vou terminando aqui com vocês. Ficando isso bem importante. Vocês não podem medir o sucesso de vocês, o sucesso de relacionamento, deu certo ou deu errado. É assim, é o que você está crescendo. O que eu cresci com aquilo? O que eu percebi do mundo? Oi, Adriana. O que eu percebi do mundo? Que o mundo é acolhedor, que eu não estava sozinha. Quantas vezes aqui a gente está falando de relacionamento? Por isso que eu não tô cuidando aqui, vou salvar. Deixa eu lembrar agora o que eu ia falar assim. Então a gente tá falando de relacionamento e tá falando de se sentir sozinho, de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, de rejeitada. O quanto esse golpe mostrou que eu não tava sozinha, que o universo não tinha me abandonado, que pessoas estranhas lá do banco estavam me ajudando assim, gente, sendo solícito. Você já viu alguém no banco depois das 5 horas da tarde ser solícito? Mas é isso que a gente põe na balança, é isso que a gente tinha que entender. Mas eu podia estar aqui hoje contando para vocês uma coisa completamente diferente. Dizendo que eu fui burra, que eu não sou esperta, que eu não estava presente, que eu caí naquilo. E não é isso. Então, para a gente ir encerrando aqui, perceber que tudo é uma contribuição. O Fábio aqui trouxe a contribuição do coronavírus. Escrevam, gente, escrevam qual foi a contribuição do coronavírus. Beth, escreva qual é a contribuição do golpe. Você vai entender que é muito maior do que isso. E se você ficar na pergunta, eu tive respostas depois de 2 meses, eu já tive resposta em relação ao ter caído no golpe. Então é isso, gente. Eu vou terminar. Alguém quer falar mais alguma coisinha para eu salvar essa live? Se vocês gostaram, compartilha e use o dedinho corretamente, compartilha coisa boa. Eu tenho um canal no YouTube, DR Ariane Maamari. Compartilha, dá o like, falem o que vocês acharam, se foi bom, se foi ruim, o que vocês gostariam, dê o palpite de vocês. Olá, Fer, chorou. Ai, gente, eu adoro ser contribuição. Então, eu espero ter sido contribuição para todo mundo que parou aqui um tempinho e me ouviu. Isso, a Cláudia passa comigo. Um beijo, Rafa. Um beijo, Rafa. Nossos ruídos servem para o nosso crescimento. Nossas fases com ruídos. Fases com ruídos. Muito bom. E aí, se vocês puderem falar o que vocês acharam, tragam para mim, porque a gente, quando vai para esse mundo, né, de live, nesse mundo da mídia, a gente dá quase que um tiro no escuro. A gente vai falando, eu trabalho com consciência, trabalho com energia, então eu vou percebendo a energia do grupo que eu tô trabalhando, mas é legal ter um retorno de vocês. Obrigada, Adriana. Então compartilha, deixa o pessoal saber que eu existo, pra gente ser mais e mais contribuição, para eu poder fazer meu papel que eu vim fazer aqui, nesse planeta, nesse universo, tá? Muito, muito obrigado. Um beijo, Rafa. Eu já falei com a Rafa, ela entrou aqui, não sei se ela ainda tá, mas já vi a Rafa, já mandei um beijo pra ela, já acenei. Gente, muito obrigada. Vou tentar aqui salvar. Então, olhe no meu canal do YouTube ou no IGTV, que tá tudo lá, tá? Ó lá. Ó lá. Tá vendo que legal? Os pais ouvindo. Como é que vai estar a relação de vocês depois disso? Tudo é muito rápido, gente. Pegue um atalho. Pegue um atalho.
as coisas são rápidas. Trabalhar com consciência, trabalhar com energia é um outro espaço e tempo. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo.